Buenas, que tal? Tia, vocês viram que os Estados Unidos acabou de ser derrotado em um conflito militar de forma humilhante? Pois é, os Estados Unidos é aquele país que raramente ao longo da sua história teve períodos de paz. A maior parte do tempo esteve envolvido, direta ou indiretamente, em algum conflito armado. E agora, Donald Trump acaba de firmar um acordo com o Irã. Está sendo tratado na grande mídia como um tratado de paz, mas na realidade não se trata ainda de um tratado de paz, se trata de um cessar-fogo, um armistício, que prevê um período de 60 dias nos quais aí sim os países vão negociar e assinar um tratado de paz definitivo. Mas por que eu estou tratando isso como uma derrota militar humilhante para os Estados Unidos? Bom, esse documento de armistício ele é um pouco maior que uma página, ele é bastante sucinto e ele diz o seguinte, que o Irã, durante esses 60 dias, se compromete a parar de cobrar pedágio para os navios que passam no canal de Suez. O Irã não cobrava antes, passou a cobrar por ocasião do conflito e pelo menos durante 60 dias ele poderá não cobrar. Depois de 60 dias, a depender do que estiver escrito no Tratado de Paz final, aí sim o Irã poderá ou não continuar cobrando esses pedágios. Por parte dos Estados Unidos, eles terão que retirar todas as sanções impostas sobre o Irã e ainda investir no Irã 300 bilhões de dólares para que o Irã se reconstrua. Percebam o resultado disso? No fim, o Irã ele vai poder voltar a comercializar com o mundo, já que vai ter as sanções sobre si retiradas, ele vai receber um investimento multibilionário para se reestruturar e, ao mesmo tempo, pode acabar se legitimando o cobrar de pedágios pela passagem no Estreito de Hormuz. Além disso, o peso do Irã nas relações internacionais daquela região, da Ásia, do Oriente Médio, acaba aumentando muito, tendo em vista que os Estados Unidos se mostrou incapaz de proteger os seus aliados na região, especialmente as chamadas petromonarquias, o Kuwait, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, que todos foram alvos de ataque do Irã, e os Estados Unidos não conseguiram fornecer-lhes proteção. Logo, a ideia de que ter os Estados Unidos como respaldo seria uma garantia de proteção já não é mais válida. Ao mesmo tempo, o Irã também ele teve um efeito interessante interno, né? Porque o regime iraniano ele é muito bem estruturado. Ele não é uma ditadura personalista como era o caso da Venezuela, que se tirou Maduro, se fez um acordo com a vice-presidente e se dominou o Estado venezuelano. No caso do regime dos ayatolás, existe toda uma estrutura de Estado que tiraram cabeça, mas outro foi colocado no lugar, ele ainda não apareceu, mas ele está no lugar, e o regime continua existindo. Havia uma expectativa por parte dos Estados Unidos que, por conta daqueles protestos enormes que aconteceram no pré-guerra, as pessoas veriam o ataque dos Estados Unidos ao Irã como uma janela de oportunidade para se levantar efetivamente e retirar os ayatollah do poder e constituir um novo sistema político. Só que na prática, aqueles que queriam se levantar já estavam levantados. E aqueles que estavam levantados, eles não se levantaram, eles continuaram apoiando o regime ou neutros. E no fim o que aconteceu é que durante esse período de guerra, houve mais uma projeção de medo nas pessoas a respeito do que estava acontecendo e consequentemente gerou uma coesão ou uma maior estabilidade no sistema político iraniano, permitindo que o Irã resistisse aos Estados Unidos e agora saísse com uma vitória muito clara. Claro, as contradições internas e os problemas internos do Irã continuam e o regime dos Ayatollah ainda vai ter que lidar com uma insatisfação popular, mas que o Irã sai fortalecido disso, ele com certeza sai e certamente vai tirar benefício desse investimento multibilionário que os Estados Unidos se comprometeu em fazer para poder também satisfazer essa população insatisfeita e assim fortalecer ainda mais o regime. Logo, os Estados Unidos perdeu influência na região ao não conseguir proteger os seus aliados, não conseguiu derrubar o regime dos Ayatollah, pelo contrário, vai acabar fortalecendo ele, vai ter que pagar uma quantia, um investimento multibilionário para reconstruir o Irã e vai ter que retirar todas as limitações ao comércio internacional que tinha imposto aquele país. Logo, os Estados Unidos perdeu de todas as formas, ao mesmo tempo que o Irã acabou ganhando muito com essa guerra.